Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a 777 Partners vai abrir os cofres aí para contratar jogadores. Vamos falar desse assunto. Vamos falar da reunião do Conselho Deliberativo, que se for aprovado, o Vasco já irá receber 120 milhões da empresa norte-americana. Vamos falar também aqui da situação do Figueiredo. Será que ele vai sair do Vasco? Também vamos falar aqui da situação do Alex Teixeira e do Alexandre Pato e os reforços que o Vasco pretende contratar para a temporada. Mas antes de começar, deixa aí o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Dá essa moral aí pra gente chegar a 170 mil inscritos. Se inscreve aí no canal aí se você é novo por aqui, também assistindo pela primeira vez, é vascaíno, ama o nosso Vascão, se inscreve aí, meu amigo, aqui é o seu lugar, dá essa moral aí demais. Bom, pessoal, o Vasco aí está a um passo de se tornar uma sociedade anônima do futebol. Esse mês deverá ser concluído aí o processo da venda do Vasco para a 777 Partners. Vamos ter aí a reunião do Conselho Deliberativo em breve e essa reunião é de suma importância para que o Vasco receba um dinheiro aí da 777 Partners para investir no futebol agora, para o Vasco voltar para a elite do futebol brasileiro e reforçar o time, né, que está capengando aí, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Vasco. O time começou a oscilar muito, e sem falar que vamos ter alguns problemas aí no time se não aumentar esse elenco, se não qualificar o elenco. O Nenê, que não jogou no jogo contra o Sport, o Vasco não teve uma peça de reposição à altura dele, sofreu bastante, não teve criação no jogo e acabou empatando aquela partida de maneira vexatória, né? E com certeza a gente espera que o Vasco reforce a equipe. De acordo com o jornalista Wellington Campos, a SAF do Vasco está sendo já discutida pelos poderes do clube. Uma importante reunião nesta quinta-feira no Conselho Deliberativo vai decidir aí o futuro do Vasco. Se for aprovada a parceria na assinatura do contrato, a 777 Partners já depositará cerca de 120 milhões de reais imediatamente, sendo destinados 20 milhões para a conclusão do CT Moacir Barbosa e com certeza o restante vai ser 100 milhões aí para investir no futebol. Possivelmente pode ser que esses 100 milhões seja investido parte nesse ano e parte no ano que vem. A gente não tem nenhuma garantia de que serão investidos esses 100 milhões somente nessa Série B, o que eu acho bem pouco provável, porque o Vasco está numa segunda divisão e acredito eu que os norte-americanos não vão querer investir pesado no clube, somente para o Vasco disputar uma competição que não tem relevância nenhuma, mas é que é importante para o Vasco voltar à elite do futebol. A gente está vendo que o Vasco está oscilando. E devido a isso aí, o Vasco já está fazendo um mapeamento do mercado, né? Certamente com o Carlos Brasil e os scouts lá da 777 Partners, com certeza eles já estão analisando alguns jogadores, né? A gente já falou aqui algumas semanas atrás, dias atrás, de inúmeros jogadores especulados no Vasco, principalmente jogadores sul-americanos. Possivelmente devemos ter uma ou outra contratação de jogador sul-americano. Enquanto isso, a janela ainda não está aberta, né? A janela abre dia 18, só que o Vasco tem que começar as negociações com os jogadores. Porque se ficar esperando demais, pode ser que o jogador seja oferecido a outro clube, um jogador que interessa muito ao Vasco, só que o Vasco não vai conseguir fechar com ele. Essas coisas só acontecem no Vasco, né, cara? O Vasco precisando reforçar a equipe e tá demorando demais aí esse processo da SAF, essa conclusão. O torcedor não aguenta mais, cara. Vai ter que esperar até o dia 30 de julho, quando deverá acontecer a GE, a votação do sócio, que será o ato final para decidir se o Vasco vai ser vendido 70% por 700 milhões para 777 Partners ou não, né? Se não for vendido, meu amigo, aí vai ser um balde de água fria em todo mundo, mas eu acredito eu que mais de 90% de chance de acontecer sim a SAF no Vasco e tudo vai dar certo se Deus quiser e o Vasco vai ter esse dinheiro da 777 Partners para reforçar a equipe. Precisa ser mais ágil, precisa resolver essa situação o quanto antes, né? Poderia, dias depois da votação do Conselho Deliberativo, já no final de semana, mano, agiliza essa GE aí, cara. O sócio torcedor também, tem muito sócio que tá ansioso para votar, para resolver essa situação e o Vasco ser vendido logo. A 777 Partners comprou alguns clubes lá na Europa e foi assim, cara. Parecia que do nada os caras já fecharam o contrato, porque lá é organizado, lá não tem essa burocracia que tem dentro do Vasco, né? É muito mimimi dentro do Vasco e por isso que o clube ficou atolado aí no passado durante anos e anos. Posições aí de reforço que o Vasco está monitorando no mercado para contratar nessa próxima janela de transferências. As prioridades são a lateral direita, a lateral esquerda, um atacante de velocidade
E o centroavante? Sabe que o Vasco tem inúmeras posições carentes. O meio campo, na minha opinião, também é uma posição carente. Sem o Nenê, não temos outro criador na equipe, cara. Precisa reforçar, precisa trazer um camisa 10, pelo menos para ajudar o Nenê na criação, porque o Nenê vai fazer 41 anos, a gente sabe que ele não vai ter condições de jogar todos os jogos, pode ser que apareça uma lesão, como apareceu essa daí, ainda está sendo dúvida para o jogo contra o Criciúma. Precisa de ter um substituto que deixe o torcedor um pouco mais tranquilo, porque os reservas, Bruno Nazário e Isaac, não tem nem que comentar desses caras, né? Não servem nem para estar vestindo a camisa do Vasco. E se tudo der certo, o Vasco tem que trazer aí pelo menos 5 reforços. Na minha opinião, um meio campista, lógico, os que eles querem, né, que é lateral direita, lateral esquerda, um atacante de velocidade e também um centroavante, porque o Vasco hoje precisa muito contratar jogadores para o ataque. O ataque do Vasco ele é praticamente nulo, é um ataque inofensivo, não faz cócegas nos adversários. Temos um centroavante que é totalmente inoperante dentro do jogo. O Gabriel Peck, ele é mais lateral esquerdo do que atacante. Quando ataca, faz uma firula ali e não dá em nada, né? A jogada sempre morre após ele fazer a firula. Não consegue ser um jogador decisivo pro Vasco. O Figueiredo também deu uma caída no seu futebol, até porque ele é um jovem, né? Vai oscilar bastante. Mas o Gabriel Peck já está mais testado. Ele já vem recebendo várias críticas dos torcedores vascaínos e sabe que o ataque do Vasco ele é fraco. Se você juntar os 3 atacantes do Vasco, é um ataque muito fraco, cara. A gente tem que ser honesto. Por mais que o Figueiredo é da base, o Gabriel Peck é da base, o Vascaíno tem aquela coisa de meu cria, aquela coisa toda, não é bem assim, mano. Os jogadores são fracos. Precisa reforçar o elenco, precisa trazer atacante de qualidade, experiente, para ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol e, lógico, um fazedor de gols, um camisa 9, alto de preferência, porque esses jogadores aí, fracos, franzinos, como é o Getúlio e também o Raniel, que não tem uma boa estatura e não tem um porte físico ideal para ser centroavante do Vasco, tem que trazer um jogador com essas características, com uma boa finalização, um bom cabeceio e principalmente um bom posicionamento dentro da área, né? Como era o Germancano. O Germancano não tinha essas outras características, ele não era alto, ele não tinha um bom cabeceio, mas ele fazia gol, né, cara? E a gente tá vendo quando ele foi para um time um pouquinho melhor, como está no Fluminense, ele está destruindo, fazendo um caminhão de gols, muito mais do que ele fazia no Vasco. Deixa nos comentários o que você acha dessas posições carentes que a 777 Partners vai buscar no mercado. Também a venda do Vasco que deverá ser concretizada aí nos próximos dias até o final de julho. Devemos ter aí a SAF do Vasco criada, o Vasco na mão da 777 Partners. Bom, agora para fechar, vamos falar aí do mercado da bola, né, cara? A gente vai falando aí diariamente de alguns jogadores especulados, né? E também de jogadores que podem deixar o Vasco. O atacante Figueiredo, que foi sondado pelo Atlético Paranaense aí alguns dias atrás. De acordo com informações, staff do jogador, pessoas que trabalham com o jogador, né, cuidam da carreira do atleta, desejam que ele vá para o futebol europeu. Até o momento não chegou nenhuma proposta pelo Figueiredo, somente essa sondagem do Atlético Paranaense. Para falar a verdade, na minha opinião, desde que chegou essa possibilidade dele sair do Vasco para fechar com outro clube, e esse clube seria o Atlético Paranaense, que foi o único que demonstrou interesse, o futebol do Figueiredo desapareceu. Ele não está conseguindo dar mais seguimento àquele futebol, principalmente daquele jogo contra o Náutico, que foi, na minha opinião, o melhor jogo dele com a camisa do Vasco, o melhor jogo dele na história como jogador de futebol. Ele jogou muito bem, meteu um golaço, com certeza fez o seu melhor jogo. Só que depois dessa partida, já veio o interesse do Atlético Paranaense e o futebol do jogador, estranhamente, desapareceu. No último jogo contra o Sport, ele pouco produziu, e o que ele produziu foi um chute fora da área, que foi a única coisa que ele fez de interessante na partida. Os outros jogos, ele ficou escondido. Contra o Novo Horizontino, o Figueiredo parecia que nem em campo estava. Isso é a minha opinião. Obviamente, como eu disse, o jogador é jovem, vai oscilar, mas fato é que depois que começou esses interesses aí do Atlético Paranaense, o futebol dele desapareceu. Vamos torcer para que ele recupere, que ele volte a jogar bem e ajudar o Vasco. Até o momento não tem proposta oficial para o atleta e somente o staff do jogador aí desejando que ele vá para o futebol europeu. Bom, e agora vamos falar aí da situação do Alex Teixeira e também do Alexandre Pato, né? Jogadores aí que foram especulados, muito especulados nesses últimos dias aí para vir jogar no Vasco. A situação do Alex Teixeira é a seguinte: o jogador está livre no mercado, pode fechar com o Vasco a qualquer momento, é só o Vasco querer acertar as bases salariais com o atleta. Só que o Vasco até o momento entende que o salário do jogador é muito alto, vai ter que tentar negociar aí se quiser contratar ele, e ele obviamente vai ter que baixar o sarrafo, porque ele não tá na China, né? Nenhum time aqui no Brasil vai pagar o que ele ganhava no futebol chinês, e muito menos mais de R$1 milhão pelo jogador que fez uma temporada bem mediana lá no futebol europeu, lá no Besiktas, né? Por mais que ele tenha feito 31 jogos, se eu não me engano foi 31 jogos que ele fez, ele não teve tanta importância no time do Besiktas, e por isso que ele rescindiu o contrato, por isso que o clube turco não quis continuar com ele. Mas está livre no mercado, só que o Vasco aí tem uma concorrência forte.
3 clubes paulistas já está especulando Alex Teixeira lá, né, cara? O Palmeiras, olha só o concorrente, Palmeiras, São Paulo e também o Corinthians. O São Paulo de todos esses é o que demonstra o maior interesse, já que o Rogério Ceni teria indicado a contratação do jogador à diretoria tricolor e o São Paulo está louco para contratar jogadores de lado de campo. O Alex Teixeira desempenha muito bem essa função, também joga de 9 e também pode jogar ali como um meio atacante. Ponto principal que o Vasco pode usar ao seu favor é o fator do jogador ser torcedor do clube e se ele deseja realmente retornar ao Vasco. Até o momento o Vasco não foi vendido e se for vendido, aí sim a 777 Partners pode ser que os norte-americanos banquem sim a contratação do Alex Teixeira. Só que pelo que vem acontecendo aí, as especulações do mercado e as notícias que a gente tem, não será prioridade da 777 Partners contratar jogadores experientes. E pode ser que o Alex Teixeira esteja descartado, assim como Allan Kardec foi totalmente descartado pelo Vasco e fechou com o Atlético Mineiro para ser reserva do Hulk. E o outro jogador que foi especulado nos últimos dias, o Alexandre Pato, informações iniciais que surgiram foi que ele teria sido oferecido à empresa norte-americana 777 Partners, só que o staff do jogador prontamente já desmentiu essa notícia, disse que ele não foi oferecido ao Vasco e muito menos a essa empresa norte-americana. O jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, chegaria de graça também ao Vasco. Obviamente não existe nenhuma negociação em andamento com o Alexandre Pato. Não vou negar, gostaria sim de ver os dois jogadores no Vasco. Eu acho que o Alexandre Pato, por mais que tenha tido lesões, obviamente ele é melhor do que o Raniel e que o Getúlio. Minha opinião, pelo que ele vem jogando nos Estados Unidos, pode ser que ele até sobraria na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque qualidade a gente sabe que ele tem. O que atrapalhou e o que ainda atrapalha a carreira do jogador são as lesões. Mas ele estando bem, com saúde, com um físico bom, o jogador é indiscutível, né? Um jogador muito bom para qualquer time aqui no futebol brasileiro, mas comparado com o que temos hoje, obviamente o Alexandre Pato está um sarrafo muito acima do Raniel e do Getúlio. E o Alex Teixeira dispensa comentários, né? Um jogador extremamente qualificado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, é nóis!